Boa noite. Ele é memória viva das transformações da vida brasileira nas últimas 5 décadas e da vida política e, em especial, da vida da imprensa no país. Um dos mais expressivos cronistas políticos, viveu o cotidiano das redações dos jornais e do Congresso Nacional, registrando e analisando crises e peripécias que envolveram figuras-chave da política nacional nessas últimas décadas. O Roda Viva entrevista esta noite o jornalista político Vilas Boas Correia, que aos 79 anos de idade e 55 de profissão, resolveu raspar a cacimba da memória, como ele diz, e colocar tudo o que viu e ouviu num livro de histórias e lembranças. Conversa com a memória, Vilas Boas Correia. Uma história de meio século de jornalismo político. Rio de Janeiro, capital da República, final dos anos 40. Eurico Gaspar Dutra era o presidente, eleito pelo voto direto após 15 anos sem eleições livres no Brasil. A Constituinte, que estabeleceu as bases da democratização do país, deu vida ao Palácio Tiradentes, onde funcionava a Câmara dos Deputados, e ao Palácio Monroe, sede do Senado Federal. Vilas Boas escreve que foi um momento de fascínio pelo Congresso, com nova atuação partidária e o surgimento de um modelo de cobertura política criado por repórteres e cronistas entusiasmados com a restauração da democracia. Sem censura e com a liberdade de imprensa redescoberta, a política despertava grande interesse na população e ajudava a vender jornais. É neste cenário que Vilas Boas Correia entra como jornalista principiante no jornal A Notícia. Em menos de um ano, era promovido a repórter político. Daí em diante, ele veria Getúlio Vargas retornar ao poder em 51, lançar seu plano nacionalista e enfrentar a oposição da imprensa, em geral anti-getulista. Carlos Lacerda foi um dos exemplos, na época, do jornalista político militante e exaltado. Getúlio se matou. Veio Juscelino, com seus 50 anos de progresso em 5 anos de governo. Veio Jânio, com a manobra de renúncia, que acabou mesmo em renúncia. Veio Jango, com o parlamentarismo. E vieram os militares por 25 anos, para o Brasil se redemocratizar de novo e seguir os caminhos que vivemos até os dias de hoje. Mas não é essa a história de Vilas Boas Correia. A política brasileira dos últimos 50 anos é, na verdade, o pano de fundo para as histórias do cronista, em seus inúmeros encontros com os personagens da nossa política, em seus melhores e piores momentos. Um relato saboroso sobre as grandes reportagens, viagens, gafes e casos engraçados das redações nas décadas de 50 e 60, quando o Rio de Janeiro era o centro da cultura e do poder. De Vargas até Collor, Vilas Boas fala dos bastidores da imprensa e revela curiosidades e momentos de uma vida política que, ao longo desses anos, esquentou as manchetes dos jornais. Para entrevistar o jornalista Vilas Boas Correia, nós convidamos Milton Coelho da Graça, José Roberto Alencar, Helena Chagas, chefe de redação da sucursal de Brasília do Globo, Fritz Utzeri, colunista do Jornal do Brasil, o jornalista Walter Fontoura, da Salles Pericinuto Guerreiro e Associados, o Biratã Brasil, repórter do Caderno 2 do jornal O Estado de São Paulo, e a jornalista Norma Cury, colaboradora do Jornal do Brasil. O Roda Viva, você sabe, é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e também para Brasília. Hoje ele não permite a participação do telespectador porque o programa está sendo gravado. Boa noite, Vilas. Boa noite. Eu queria começar por Primeiro, é um prazer ter você aqui como do nosso time de jornalistas. É sempre uma alegria ter quando a gente tem um mestre aqui, é bom demais. Feito essa lamaleque inicial. Curiosidade de museu, né? Eu queria perguntar para você uma coisa que eu acho que a gente tem que abordar, embora o programa esteja sendo gravado e, portanto, essa realidade política seja sempre cambiante e é difícil falar sobre ela. Como é que você está encarando esses primeiros momentos do governo Lula no que toca à relação entre o governo e a imprensa, entre o presidente e os jornalistas, entre o poder e a mídia? Olha, surpreendentemente, para quem acompanha a trajetória do Lula, a sua biografia singular de alguém que vem da liderança sindical e realmente tem uma história de vida belíssima, né? Um nordestino que vem num pau de arara, mãe analfabeta, e depois chega à presidência da República, funda o Partido dos Trabalhadores, e que sempre teve com a imprensa uma relação cordial,
Eu estou me surpreendendo muito com o distanciamento com que o Lula tem mantido a imprensa. Para começo de conversa, ele chegou quebrando uma regra, uma norma, um hábito que, a meu ver, era extremamente louvável. O presidente chega e dá uma entrevista coletiva à imprensa. Uma coletiva com toda a respeitabilidade do presidente da República, que se senta numa mesa, cercado pelos seus assessores, jornalistas sentadinhos em frente, né, assistem à exposição inicial, fazem perguntas, respostas. E esta entrevista coletiva à imprensa assinala o início da relação do governo com a imprensa de maneira institucional, isto é, não privilegiando ninguém, permitindo que a informação fundamental sobre a formação do governo chegue a todos os leitores de todos os jornais e revistas, a todos os telespectadores, a todos os ouvintes de rádio. Porque se há uma norma ética que eu pessoalmente preservo e que estranho sempre que ela é quebrada, eu acho que o presidente da República não tem o direito de dar entrevista exclusiva. Ele tem o direito, sim, é evidente, de chamar ao Palácio seus amigos, jornalistas, grupos ou um de cada vez, conversar e até permitir o aproveitamento jornalístico do teor dessas conversas. Mas entrevistas, entre aspas, novidades dadas ao pé do ouvido do amigo do peito, isso é um tipo de presidência do companheiro, né? Do partidário, da militância, que eu acho realmente um equívoco no governo Lula, tanto mais estranhável quanto o seu assessor de imprensa, um jornalista de alto nível, que é o Ricardo Couto. Vilas, muito mais, Helena, só para lembrar, muito mais ancorar o Jornal Nacional, como ele fez logo que foi, digamos, ungido, né? Mas aquilo foi uma maneira dele pagar ao Jornal Nacional, né, a cobertura que o Jornal Nacional deu. Mas foi a primeira escorregadela. Mas, em todo caso, naquele clima ainda valia isto. Agora, depois de iniciado realmente o mandato, ele não tomar a providência de convocar uma entrevista coletiva. E até hoje não deu essa entrevista. E deu duas entrevistas por critérios singularíssimos, uma convidando o jornalista que ia acompanhá-lo na viagem à Europa. Ora, se o sujeito vai acompanhar o presidente na viagem à Europa, vai ter toda a viagem para conversar. Para que precisa conversar antes em terra? Né? E a outra agora, antes de embarcar para os Estados Unidos, que também reuniu um grupo e não sei que critério. Desconfio que deve ser víspora, né? Um bingo, alguma fórmula assim. Bota os números num saco, sacode e tira lá o número do jornalista. Mas pegando daí um pouco, o contrário, como que você acha que a imprensa está tratando o Lula? Porque o Lula, você que acompanhou todos os ciclos da história, desde a redemocratização pós Vargas, é a primeira vez que se vê, pelo menos nesse período, a primeira vez que um trabalhador chega lá, tem toda esse peso de pela primeira vez as elites dominantes cedem espaço a um trabalhador e o Lula se queixa muito da imprensa e atribui muito, eu não estou aqui defendendo não, veja bem, ele atribui, diz que a imprensa está implicando, está sendo excessivamente cri-cri com ele. Você vê esse lado? Você acha que a imprensa está sendo muito dura com o presidente Lula ou você acha que isso aí é impressão dele? Enfim. Olha, a sua pergunta exigiria uma resposta muito longa que eu não quero dar. Acontece o seguinte, a singularidade da chegada do Lula ao poder, que pela primeira vez na história do Brasil o poder muda de lado. O poder no Brasil sempre foi disputado por partidos de conservadores. Um na oposição, outro no governo. Aquele velho dualismo do PSD-UDN com os satélites. Mas é a primeira vez que chega alguém que significa a mudança de poder. Ora, a cobertura política, e esta é uma deformação de Brasília, tem que ser fundamentalmente explicada. Há um tipo de cobertura factual, de reuniões, etc. e tal, que hoje é pervertida pelo esse exagero de entrevistas, em que as mesmas pessoas são entrevistadas
todos os dias e diz as mesmas coisas para os mesmos jornais. E os jornais publicam? E os jornais publicam, às vezes em página inteira, porque eu nunca vi tanto espaço para a política, para não dizer nada. Né? Que é a antinotícia, porque eu sei que só diz o óbvio. Agora, por exemplo, o Zé Genuíno está repetindo a mesma entrevista, pelo menos há 10 dias. E aí abre manchete em página política de jornal. Então, a crônica política complementa isso, porque tem que tentar analisar, explicar isso. E hoje, em Brasília, há muito pouca gente fazendo isso. Eu acho que você, a Tereza Cruvinel, a Dora Kramer, dos jornais de Rio, que eu sigo mais diretamente, são os que se empenham em fazer isso. Mas a imprensa também está falhando, então, na abordagem. Ela deveria estar cobrindo o governo Lula melhor, tá vendo, na sua opinião? Quer dizer, não estou falando, não. Eu tenho uma outra visão disto. Cobra-se muito do Lula uma incoerência com a sua biografia, com a tradição do PT, etc. Eu acho que o Lula cometeu realmente aquele erro que não se pode cometer. O mesmo erro que o Fernando Henrique cometeu quando precipitou a votação da reeleição, porque a reeleição ia cair no colo dele no final do mandato, se ele tivesse um bom exercício, e que aquilo arrebentou com o primeiro mandato dele e com o segundo. O mesmo erro o Lula cometeu nas relações com o PT. Veja bem, o PT, durante 20 e tantos anos, acompanhou o Lula, seguiu o Lula, que liderou, era o grande guru, a grande marca do partido, né? Cujo o emprego conhecido era ser candidato à presidência da República durante 12 anos, dentro de uma linha de coerência de princípios. Eu entendo que o Lula, chegando à presidência da República pelo voto, não tinha como realizar aquele programa de saída. Podia jogar uma tacada de efeito. Porque no dia seguinte da posse, começava a encaminhar ao Congresso, a intervalos regulares, as emendas constitucionais e os projetos que resgatassem os seus compromissos de campanha, para negociar isto no Parlamento, que é o local da negociação política. Mas se ele preferiu antes articular esse consenso, pelo visto é o consenso da divergência que tem sido articulado, ele tinha que combinar antes com o partido. Tinha que começar por negociar com o partido. Porque se ele simplesmente ia manter ortodoxamente a linha do partido, não tinha que negociar nada. O partido já estava comprometido com isto. Mas se ele vai virar isto pelo avesso, por necessidade política, para poder ter apoio parlamentar para realizar essa reforma, tinha que começar essa negociação pelo partido. Porque se ele leva essa negociação pelo partido, diz até onde eu posso chegar. Isto é aprovado pelos órgãos partidários, bancada, diretório nacional, ali acaba, dá um murro na mesa e diz aqui todo mundo tem que votar. Mas essa negociação não podia ter sido feita nos 2 meses que antecederam a posse, inclusive? Podia, claro, podia. Como também esses projetos deviam ter sido montados, os textos deviam ter sido redigidos nesses 2 meses, para que quando o Lula assumisse o poder, se ele fosse jogar uma cartada do tudo ou nada, encaminhasse isso ao Congresso para negociar. Se ele apresentasse o projeto da Previdência antes da eleição, você acha que ele teria sido eleito? Com os votos dos petistas brasileiros? Não, depois da eleição. Mas não é depois. Não, 2 meses antes? Olha, antes da eleição, vale toda a bravata. Como o Lula se justifica. É evidente que, na eleição, a opinião pública, a sociedade é um pouco tolerante. Eu acho que não vale, não. Eu acho um escárnio que se venha dizer agora que antes eu era oposição e podia fazer oposição como quisesse. Não é bem o caso do Lula. O que é que o Lula... O Lula, da maneira como foi eleito, nesse sistema político brasileiro, que é feito, todo montado, por aqueles que que eram donos do poder, na linha dos interesses de cada um, que formam o consenso de todos, essa levou o quê? A essa contradição do Lula, que foi eleito com 52 milhões de votos e elegeu uma bancadinha minoritária. O PT, maioria na Câmara, maioria com 92 votos, em 513. Tem 14 senadores em 81. Então, das duas, uma. Ou ele negocia com essa gente,
Ou então vai para a revolução. Que não é Você outra tem toda a maneira razão. de Mas ele está realizar sendo um as coisas. político mais hábil, a meu ver, do que o Fernando Henrique. Um político não está deixando parar, ele está tomando todas as iniciativas permanentemente. Não sei se ele vai ter fôlego para isso, mas ele está sempre no ataque. E agora mesmo vai viajar pelo mundo inteiro. Você está puxando a conversa para outro lugar. A colocação da Helena Chaves era o que eu achava Da imprensa, do tratamento da mídia. do Não, mas tratamento da relação com a envolve imprensa isso e, aí. em Sim, mas consequência, isso está envolvido. como é que a imprensa está vendo o Lula. Agora, Vilas, Agora, posso, isso aí é outra conversa. Vilas, posso repor o olha- negócio da imprensa? Pois não. Hoje, em Brasília, existem cerca de 3.500 jornalistas trabalhando para o poder, em suas diversas, né, todos os poderes, legislativo, judiciário, etc. 3.500. Nas redações inteiras, deve ser mais ou menos 300, se é que chega a tanto. Isso é muito diferente do que você via nas décadas de 60 e 70, tanto no Rio como em Brasília, não é? E o que isso altera as relações também da imprensa com o poder? Primeiro, não tinha um treinamento no Brasil naquele tempo. Né? Não tinha. E o jornalista trabalhava em jornal. Exatamente. Tinha aquela coisa do assessor do presidente da República, assessor de alguns ministros. Oficial de gabinete. Oficial Mas foi de Jânio o gabinete. primeiro a ter. Mas Primeiro era muito presidente né? a ter assessor. O jeito que ficava de olho no cartório, arranjava um lugar, acabava no cartório, era um tipo de escavação. Mas não há como comparar, épocas tão absolutamente diferentes e distintas. Vilas, Pronto. deixa eu perguntar uma coisa nessa linha de cobrança de imprensa. Hoje, o Le Monde deu 3 páginas cobrando do Lula um modelo alternativo que não veio ainda. Você acha que a imagem dele no mundo, que até agora tem sido tão brilhante, primeiras páginas e tal, vai começar a mudar também? E a cobrança vai começar lá fora também? Acho que o mundo dá muito pouca importância a essa atividade política no Brasil. O mundo vai analisar muito o Lula muito mais pelo resultado dos objetivos do governo dele e pelo seu comportamento no cenário internacional. Nisto ele tem saído muito bem. Né? Isso aí que não depende de escorregar em contradições, o Lula está saindo bem. Nós vamos ficar em imprensa ou... Não, isso aqui é um programa livre. Não, tudo bem, não. Porque 2 coisas, mas aí eu vou ficar na imprensa por enquanto, depois a gente vai... Ontem eu estava conversando com o Ziraldo e ele fez uma pesquisa, quer dizer, aliás, quem fez a pesquisa foi o Jornal do Brasil, enfim, foi dada a ele, que fizeram um levantamento com 2.000 universitários para perguntar quantos deles liam jornal regularmente. 17 dos 2.000 disseram que liam jornal regularmente. Provavelmente estavam mentindo. Mas, de qualquer forma, é absolutamente... Na nossa geração, quer dizer, na geração dos anos 60, na tua geração, que é até uma geração anterior a essa, certamente essa não era a realidade. O que levou a esse desinteresse geral e pela política, inclusive, em particular, hoje, por conta dos leitores do jornal? Como é que você vê essa situação hoje? Olha, isso reclamaria uma longa análise, né? Porque Sem dúvida. são 50 anos de mudança. Primeiro, quando eu comecei em imprensa, em 48, meados do governo Dutra, depois da Constituinte, eu trabalhei no Jornal Popular, a Notícia. Mas a manchete da notícia era um comentário político. Em geral, feito pelo José Barbosa Pacheco, um grande jornalista, ou pelo Silva Ramos, que é redator-chefe. Porque havia uma enorme avidez, um enorme interesse popular pela política depois de 15 anos de jejum. E isto também foi muito alimentado porque isso coincidiu com a mais brilhante geração de oradores que passou pelo parlamento brasileiro, pelo menos da República para cá, depois da ditadura para cá, e porque o grande contraditório, o que era? Era o getulismo e o antigetulismo, e o DN e PSD a partir das rixas municipais. Então, era uma coisa que tinha vida de baixo para cima. De baixo para cima. Bolou muito tempo essa bola por aí. Eu acho que até a mudança da capital, esse modelo com altos e baixos, com variantes, foi mantido. A coisa começa a mudar com a mudança de Brasília, nas condições... Eu não sou contra Brasília, isso é uma bobagem. Não sei se é contra uma cidade. Né?
Não tem sentido nenhum. Agora, que Brasília tem com a reportagem política uma grande dívida? Tem. Primeiro, a mudança foi precipitada. Nenhum jornal pôde levar as suas equipes para lá. Segundo, o Juscelino, com o seu temperamento afoito, leviano, bem-humorado, né? Ele criou facilidades e vantagens para mudar para Brasília. Deu mansões aos ministros do Supremo, desde aquele tempo que a turma aprendeu a se regalar com mordomia. Não é isso? Criou todas as facilidades para o Congresso, porque não havia condições, realmente, de morar lá no Congresso. E então começou o negócio da passagem, para a gente passar o fim de semana com a família. Dobradinha. A dobradinha. E daí começou a verba para telefone, até virar essa cascata. Mas, ô Vilas, eu te posso fazer uma observação? Sabe quanto é que ganha um deputado hoje, um senador ou deputado? Diga. Você, aliás, diz isso muito. Em salário direto, em repasse de verbas e vantagens, etc., vai para mais de R$70 mil por mês. E agora, em julho, com as duas, vai para mais de R$100 mil. Sem contar as viagens internacionais. Sem contar as viagens internacionais e as vantagens extras de presidente da Câmara, presidente do Senado, que tem casa própria, que tem o palácio, que é justificativo que é um cargo que tem representação. Depois disso, vieram os 21 anos da Redentora. Esses 20 anos da Redentora desmoralizou ao mesmo tempo o Congresso, isto é, a nossa ferramenta de trabalho, porque o que valorizava muito o jornalismo político é que, enquanto o Congresso era a casa onde se jogava o poder. Nós raramente frequentávamos o presidente da República, porque o presidente da República não recebia ninguém naquele tempo. Esse negócio de presidente da República conversando com jornalistas no meio de Brasília, isso no Rio não tinha. O acesso era muito difícil. Muito difícil. E depois não havia necessidade, porque a gente sentia que você participava do espetáculo do jogo do poder no Congresso e era muito bem informado pelos dois lados. Mas, ô Vilas, esse espetáculo do jogo do poder continua lá hoje. Foi a imprensa que decidiu, com a mudança da capital, mudar a cobertura do Congresso, que era feita antigamente, mudou. Eu era repórter de plenário, você fazia política. Havia os repórteres de comissões. Cada jornal tinha 3 ou 4 repórteres. Walter, espera aí. Mudou a cobertura política de plenário simplesmente porque não há reuniões diárias no Congresso. Mas há plenário. Manter uma... Tudo que é relevante no Brasil passa pelo Congresso e a imprensa não reflete. Não pode... Bom, isso aí é um defeito porque os quadros diminuíram. A imprensa mas não reflete. A raiz disto é que não é possível manter uma sessão fixa de um congresso que não se reúne todos os dias. Então, será que isso não se pode ser atribuído? Eu sou de Brasília aqui, sou advogada do diabo aqui contra vocês todos, mas será que a gente não atribui também essa mediocrização do debate parlamentar, do debate no próprio Congresso, que realmente está muito medíocre? Será que a gente não pode atribuir isso também ao esvaziamento do poder legislativo depois de muitos anos de ditadura, em que ele teve praticamente imobilizado diante do Executivo, e nessa fase pós-ditadura, mesmo na redemocratização, o Executivo conservou todos os poderes. A pauta que importa hoje é a pauta do governo, não é a pauta do Congresso. Quer dizer, é um sistema, é todo um sistema político. Porque não é? a ditadura é, por definição, centralizadora. Centralizou. Ao mesmo tempo, ocorreu a crise de imprensa, a crise de dinheiro, a crise econômica, que levou os jornais a enxugarem seus quadros. Esse enxugamento foi comandado de cima para baixo, quer dizer, das editorias de Rio, São Paulo, Belo Horizonte, etc., que cortaram não na carne, mas cortaram na carne dos outros. E como havia uma equipe em Brasília que, de repente, ficou supérflua, ficou grande demais, cortaram muito lá. E isso nunca mais se restabeleceu. Não é um sistema político, até o sistema eleitoral, o sujeito é eleito, não precisa dar satisfação para o partido. Mas em vez da gente mexer muito... Né? Inclusive, Vilas, o fato de o Rio de Janeiro não atrair... quer dizer, o Rio de Janeiro era atraente para as elites que conseguiam se eleger. Brasília não é. Isso não teria ajudado muito na queda da qualidade parlamentar? Olha, ajudar na queda... A mudança... Olha, realmente provocou muito... Eu tenho uma avaliação disto
que quero colocar aqui. Na primeira hora, houve muito oba-oba em torno desta singularidade brasiliense, que, de repente, as elites foram fugindo de Brasília. Porque passou a não interessar mais ao advogado de sucesso, ao médico com grande clínica, ao engenheiro famoso, ir morar em Brasília, né? Na década de 40, 50, era o contrário. O Rio era a cidade maravilhosa, Copacabana era a princesinha do mar. Um pouco o deputado ladrão. se elegia no Piauí, em Fortaleza, qualquer do estado do Nordeste, mesmo do Sul aqui. A família toda botava a mudança no caminhão e desembarcava no Rio de Janeiro, no apartamento já alugado em Copacabana. Isso mudou em Brasília. Agora, neste momento, eu acho que está começando a existir um outro tipo de deformação muito mais grave. É que está se criando em Brasília uma classe política que é uma profissão e que é uma elite. Elite no sentido social, elite no sentido da posição social. De modo que essa ilusão de que o deputado que tem origem humilde, PT, principalmente, de todos os partidos, ou que se elege pela sua base municipal, que ele vai para Brasília levando a representação da sua base, é um equívoco. O deputado hoje que passa a ganhar 70 mil por mês, ele não quer voltar nunca mais à situação anterior. Então ele faz tudo para permanecer no poder. Tudo para permanecer no poder. E se o poder força a negociação, ele cede. Ele cultiva a sua base como o quê? Como uma serva de votos. Ele trata bem a sua base como uma serva de votos que vai garantir o seu status social. Porque hoje é uma outra elite política. O político brasileiro hoje está desmoralizado. O Congresso brasileiro hoje é um Congresso vergonhoso pela coleção de vantagens, de mordomias, que foi empilhando até esse escândalo. Agora, o parlamentar hoje pertence à classe dos novos ricos. São todos novos ricos. Não tem mais deputadozinho de representante do povinho humilde, não. Isso acabou. Tá? Vilas. Nós vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta daqui a instantes. E nós estamos de volta com Roda Viva, esta noite entrevistando o jornalista político Vilas Boas Correia, que acaba de lançar um livro de memórias sobre 5 décadas de jornalismo político no Brasil. Infelizmente, o programa não permite a participação do telespectador, porque está sendo gravado. Vilas, eu sei que um dos ingredientes que, digamos assim, vitamina ou estimula a atuação do jornalista político é a intimidade com o poder, né? Muitas vezes a gente acha que porque é conhecido do presidente, é amigo do presidente da Câmara, se dá bem com o deputado fulano de tal, com o senador Beltrano, com o governador Cicrano, a gente é parte do time, né? Integrante do jogo. E eu sei que você participou de diversos episódios, muito de perto. Me lembro de um deles sobre o qual eu fiz um documentário, que é o episódio em que houve a cassação, ou a tentativa de cassação do Márcio Moreira Alves, que redundou no AI-5, em que você fez a nota, né, o registro, se não me falha a memória, do pequeno discurso que foi feito no Pinga Fogo e que foi usado como pretexto. Não foi isso? Não. Me falha a memória? Você não estava lá em Brasília, naquela ocasião? Não estava. Estou vendo que eu estou ficando velho também. Mas certamente você participou de episódios dessa intimidade do poder. Bom, essa coisa do Marcinho é uma farsa, né? Sabida, né? Foi um pretexto utilizado para dar um golpe que estava mais do que armado, articulado. Né? Foi um pretexto. Porque aqui foi um discurso de pinga-fogo. Pode ser de um gosto duvidoso, mas não tinha nada de basicamente ofensivo. Ele convidava as senhoras namoradas dos cadetes a não desfilarem no 7 de setembro em protesto contra a tortura, a violência dos militares. Mas a pergunta que eu queria Sabe por quê? fazer... Porque esse discurso de Marcito
foi apenas registrado, se não me engano, num pequeno registro pela Folha de São Paulo. Pela Folha. Ninguém mais cobriu, porque aquele discurso de pinga-fogo Pois é, eu raramente se acabei confundindo registra. você. Ainda mais nessa em Brasília, que já não tem mais cobertura de plenária há muito tempo. Que nunca teve cobertura regular de plenária. Mas isso aí foi desencavado do Diário do Congresso, mimeografado e distribuído às milhares nos quartéis, etc., para levantar. Para criar confusão. Os militares. Mas a pergunta que eu queria fazer é a seguinte: você acha que quer dizer, essa intimidade com o poder, você, por exemplo, é uma pessoa que não declara o seu voto nem dentro de casa. Você acha que essa intimidade com o poder compromete realmente o desempenho jornalístico? Olha, do comentarista político, do Vamos repórter deixar de político? hipocrisia. Vamos deixar de hipocrisia. O jornalismo político do tipo que o Walter Fontoura, que o pai da Helena Chagas, o Carlos Chagas, fizemos, e que hoje se faz cada vez menos, depende basicamente de fontes. Pois é. O seu tesouro são as fontes, que são cultivadas ao longo do tempo. Dificilmente você estabelece uma relação de instantânea de confiança. Não é isso? Principalmente uma coisa que vem sendo provada ao longo do tempo. Eu tenho aí na vida pública 5 ou 6 amigos pessoais feitos nessa convivência política que depois se estendeu até às vezes as famílias. Olha, dou aqui o nome: Antônio Carlos Magalhães, Aloysio Alves, José Sarney, deve ter mais alguns, e vários mortos, né? Na minha posição hoje, simplesmente de cronista, de analista, que eu não preciso, eu estou obrigado a acompanhar, registrar os fatos de cada dia em Brasília, não cobrem de mim críticas em cima dessas figuras e de outras, Delfim Neto, que foram fontes que me ajudaram a viver, que me ajudaram a exercício profissional. E há uma relação de amizade que eu respeito. Se eu fosse repórter em Brasília, incumbido da cobertura do dia a dia da política, diante de certas situações, eu pediria ao jornal ou licença ou demissão. Mas eu não vou agredir a minha amizade a pretexto de que a relação do jornalista com a fonte tem que ser absolutamente distante. Não, isso é gente. Nós somos gente. São relações que passam pela amizade, pela estima, pela confiança, por favor de recíprocos. Agora, nunca recebi nenhum tipo de emprego, nunca viajei pelo Congresso, nunca recebi nenhum tipo de favor de político nenhum. E conservo absoluta imparcialidade na minha avaliação. Uma imparcialidade que é possível na natureza humana. E realmente nunca disse o meu voto a ninguém, nem em casa. E olha, há pouco tempo, não foi há muito tempo não, eu li uma notícia no jornal que um deputado estadual do Rio estava metido numa safadeza assim. Eu disse: esse camarada tinha tão boa impressão dele. Depois eu votei nesse safado, tinha me esquecido. Vilas, já que você tocou nesse assunto, você fez um manifesto contra o nível atual do Congresso Nacional. Mas eu vou pedir que você retroceda ao passado e olhe outra vez para o Palácio Tiradentes, onde funciona a Assembleia Legislativa, onde você descobriu agora, soube que tem um rapaz lá que está fazendo o que não deve. O panorama das Assembleias Legislativas estaduais não é muito pior que o do Congresso Nacional, pela tua avaliação hoje? É porque são alunos, né, que recebem instruções dos mestres. Os outros são professores. Então já temos uma escola funcionando. E geralmente os alunos são um pouco mais inexperientes, mais assodados, há menos vigilância, não é isso? Quer dizer, a bagunça brasiliense, essa farra de favores, vantagens, tudo isso bate nos estados e tende a enfiar e enche muito mais nas câmaras municipais, né? Então estabeleceu-se realmente uma corrente de corrupção institucionalizada. E isso tem correção possível? Qual é a correção possível? Nós tivemos 21 anos de ditadura aí, que tinha a faca e o queijo na mão. Em vez de pelo menos cortar pela raiz algum desses exageros, os caras criaram um senador biônico, que é a coisa mais... Pacote de Abril, que facilitou isso aí. Pacote de Abril. Remexeram na composição da Câmara
para inchar as representações daqueles territórios que viraram estados, para garantir maioria, para poder caçar quem quisesse e eleger quem quisesse governador. Né? Quer dizer, o regime militar que se declarava moralista, né, só utilizou o Congresso para bastardá-lo. Tratou o Congresso... E a reforma política? Não era para ter isso mesmo? Uma grande reforma política, reforma agora política aproveitar a força do governo do PT e promover isso com financiamento público de campanha, embora seja uma coisa polêmica, mas para tentar acabar com essa corrupção. Mas não é o PT que está cooptando todo mundo do mesmo jeito que o resto fazia? Exatamente, é isso que nos espanta. Em primeiro lugar, é o seguinte, quando se fala em reforma política, eu leio e me dá um engulho, que é uma mistificação. O jeito quer, está dando o quê? Uma caiação no banheiro. Né? Uma caiação na parede do banheiro que sujaram demais. Sabe aquela parede de botequim, que às vezes você suja a parede? A caiação do banheiro. Porque realmente, para fazer uma reforma na casa, ninguém cuida. Alguém está disposto a analisar se não é um exagero ter 81 senadores? Se 2 por estado dá e sobra? E mandato de 8 anos? Se alguma vez sentiu falta de senador, eu nunca senti. 503 deputados nessa distribuição que está aí é um assalto, né, aos cofres da viúva. Assalto legalizado aos cofres da viúva. Podia reduzir pela metade, funcionava muito melhor. Né? A casa menor, média, funciona muito melhor. Mas em Brasília não tem limite de espaço, né? Pode aumentar à vontade. E eu não sei se essas assembleias legislativas são assim tão indispensáveis, não. Se o Senado não pode substituir as assembleias legislativas, né, com vantagem. Né? E Câmara de Vereadores, a medida moralizadora é muito simples. O mandato do vereador é gratuito, né? É um serviço público que o cidadão presta ao município em que ele vive, em que ele representa. Isso eleva imediatamente o nível, porque expulsa todos esses despertadores que estão ali para ganhar dinheiro. Vilas, volta um pouco só nessa relação com fontes, que é uma coisa que eu tenho curiosidade. Como é que era sustentar um comentário político na época da repressão? Quer dizer, especificamente naquele regime militar em que você mesmo estava comentando comigo antes de ter um censor dentro da redação, fiscalizando as notícias. Como é que era sustentar um comentário político com aquela repressão toda? Pirata, eu tenho um grande orgulho de ter sido diretor da sucursal do Estado de São Paulo durante esse período. Porque foi um dos momentos gloriosos da vida centenária do Estadão. Como diretor da sucursal, a recomendação que nós recebemos foi singela. Ignorem a censura. A censura é conosco. Ou por outro, é com o censor. Será feita em São Paulo e não na sucursal. Mas a gente acaba não seguindo um conselho desse ao pé da letra, pelo seguinte, porque de repente você esbarra com uma informação importante. O que você quer passar. E sabe-se que aquilo, nu e cru, na base do lead e sublead, é tesoura na certa. Então você se autocensura para poder tentar enganar a imprensa. E essa é uma prostituição que o sistema de censura impõe ao jornalista. Porque ou você vai dar murro em faca de ponta, eu tive várias oportunidades assim. E vou lhe dar um exemplo mais flagrante. O Estado de São Paulo, a sucursal, que tinha a importância e o tamanho de uma grande redação, e chegou a ser uma redação excepcional, ela deu uma contribuição importante na defesa dos presos torturados. Cansamos de receber, na redação do Estado, famílias, parentes, né, de pessoas presas, que pediam a gente, pelo amor de Deus, para encontrar uma maneira de registrar que fulano de tal tinha sido preso há tantas horas em tal lugar, assim. O Estado foi o único jornal que registrou a minha prisão. Só isso. Nenhum outro. Por quê? Porque este registro dificultava o desaparecimento. Salvava a vida. Dificultava o sumiço. Vezes, né? E isso nós fizemos com pleno apoio da direção. De modo que eu tenho um enorme orgulho, né, de ter sido diretor da sucursal nesse período. Foi um dos períodos gloriosos do Estado de São Paulo.
Eu me lembro quando uma vez o doutor Júlio Mesquita Filho, neto, foi ao Rio para assistir a uma solenidade na BI comemorativa do centenário do Estado de São Paulo. E fomos andando a pé pela rua. De repente ele me disse: Vilas, eu estou aqui com enorme emoção, quase em lágrimas, lembrando que meu pai não está vivo para assistir essa fase do Estado de São Paulo. Tenho certeza que o velho Júlio gostaria de estar comandando essa briga. Foi uma fase gloriosa do Estado. E nessa época, então, negócio, quem não tinha fonte de confiança, ficava na trivialidade. Sou gratíssimo ao Delfim, porque o Delfim, uma vez por semana, às terças-feiras, às 7 da manhã, 7h30, ele me recebia quase toda terça-feira no gabinete dele na Ministério da Fazenda, no Rio. E eu encontrava um gordo barbeado, cheiroso, como quem tivesse passado uma noite dormindo de 12 horas, ele tinha saído de madrugada do restaurante onde tinha tomado 2 garrafas de vinho. E o Delfim me dava informações dos bastidores do poder que me habilitavam a tentar tecer textos em que refletissem isso. E assim o ACM, que foi uma fonte excepcional durante esse período, né? E outros, né? Uhum. Vilas, hoje, os jornais hoje, quer dizer, na leitura, né, a gente vê que os jornais hoje estão muito colunizados. Ou seja, você é um colunista há muito tempo, mas você, quando começa a falar da sua profissão, você usa sempre o repórter político. E hoje, na verdade, a gente vê muitos colunistas. Você é o nosso decano, é o mais brilhante de todos nós, mas a Helena, por exemplo, tem coluna. Outras pessoas aqui dentre nós têm colunas hoje no jornal. Os jornais estão... O peso do colunismo cresceu muito em relação a uma coisa que a minha impressão é que está fazendo falta. O que foi feito do repórter na imprensa hoje? O repórter foi engolido. Foi demitido. Foi engolido pelas agências, pela esgolotagem na televisão, você pega a matéria pela televisão, pela internet. E eu acho inacreditável, realmente não consigo entender, a não ser que essa fase de crise contém os orçamentos nas redações e não permite um voo mais audacioso, porque com tanto jornalista hoje nesse Brasil, fornadas e fornadas de jornalistas formados todos os anos pelas faculdades, que não têm o que fazer na profissão, não têm o que fazer, então caem nessa coisa de assessorias, não sei o quê, etc. Que não precisavam mais do que um computadorzinho, uma linha de telefone, para você montar uma rede nacional de correspondentes. É verdade. Agora, esse repórter podia ganhar um fixo para se manter, e o mais, ele faria o salário dele na medida em que ele demonstrasse competência, o que é conquistando espaço no jornal, pelas linhas publicadas no jornal. Com isso, você evitaria que, de repente, a imprensa manda-se lá um repórter especial, fazer uma reportagem especial, que dá uma edição especial, e se descobre que destruíram a França na Amazônia em 10 anos. Uhum. Por quê? Porque não tem um repórter lá indo lá. Vilas, mas há um fator aí que o próprio profissional, quando ele quer subir de status, ele se livra rapidinho do título repórter. Uhum. Quer dizer, você foi um profissional que usou com orgulho o título de repórter político até agora. Não acho, não. Eu acho que há isso nas redações. Que o profissional quer ser editor, quer ser qualquer coisa. Você citou um. Eu vou fazer uma justiça. Eu vou fazer uma justiça ao Walter. Foi e é. Eu vou fazer uma justiça ao Walter. Eu fui repórter. Mas assim. Não, mas tudo bem. Mas eu fui repórter especial no JB, na época em que ele era o editor do jornal. E o meu salário no Jornal do Brasil era muito parecido com o do editor. Quer dizer, porque às vezes o que os jornais fazem é pegam um bom repórter e transformam num péssimo editor. E você perde isso daí. Mas quer dizer, ele não há um sobe estímulo, de vida, né? mas não há um estímulo, não há repórter velho no jornal praticamente hoje. Hoje é um Isso pecado cabelo branco dentro do jornal é um... É pecado você ter mais de 30 anos numa redação hoje, a única no Brasil. maneira de você ganhar mais era virar chefe. Virava chefe e deixava de ser repórter. Então, eu tentei realmente
criar um nível de salário para os repórteres parecido com os editores. Mas não fui bem sucedido sempre, não. Olha, eu acho que um fator também muito importante para amesquinhar a posição do repórter foi a pauta. Essa escravização da pauta mata o grande repórter. Não é isso? É. Um repórter daquele tipo, de Joel Silveira, que a meu ver foi o maior repórter do Brasil, todos os tempos. Aí, velhinho, etc., mas texto admirável, fez reportagens sensacionais. E quantos aí? O Rubem Braga foi repórter, né? O Castelinho em política, etc. Então, Você. Né? Mas ninguém estava muito preso assim também à objetividade. Havia um certo espaço para... Depende, as reportagens do Joel eram boas reportagens, O Joel? denúncia Sim, mas ele tinha muita... o texto valorizava liberdade. muito, né? Nós temos um exemplo aqui da Helena, por exemplo, que assumiu interinamente uma coluna, só queria botar o dedo aí. A Helena, por exemplo, durante alguns meses foi colunista do jornal, mas não deixou de ser repórter. A coluna dela era factual. A função básica, a Tereza é uma Factual repórter, eu acho que todos nós A Tereza Covinel faz reportagem. Eu acho que o que define um repórter não é se chamar repórter, chamar Eu não faço é mais. o gosto por correr atrás, né? Claro. Eu faço mais pela dificuldade de Gastar fora acertar. dessa Você, durante muitos anos, e a gente conviveu lá em 2 oportunidades, períodos que eu passei lá, você foi o colunista político da TV Manchete. E você fazia um comentário político diário que demorava, se não me falha a memória, uma coisa entre 2 minutos e 3 minutos no ar. 1 minuto e meio. 1 minuto e meio, 2 minutos. 2 minutos, absolutamente de improviso. Né? Quer dizer, você sentava na frente da televisão, não tinha um pedaço de papel, né? Não tinha uma anotação, não tinha ensaiado coisa nenhuma e falava uma coluna do Vilas Boas, com começo, meio e fim, absolutamente correto, sem nenhuma imperfeição gramatical, muito menos de raciocínio ou de análise. Eu queria saber, em primeiro lugar, como é que você fazia isso? Quer dizer, como é que você produzia isso e aonde que você aprendeu a falar de improviso dessa maneira? Bom, na televisão eu tive que fazer isso por uma razão muito simples, porque eu não sei ler. Né? Eu nunca li um texto em televisão, porque eu não sei ler em televisão. Se eu botar aí um teleprompter, eu não vou me engasgar. Né? Em segundo lugar, porque como eu dependia muito de alguma maneira, da pauta do jornal, para não entrar num assunto que não tivesse o suporte de alguma informação do jornal. Né? Isso era o ideal. Às vezes eu tinha levado uma notícia nova, e aí o Eliakim Araújo, a Leila, que foram os últimos âncoras do jornal, combinava comigo, como é que ele chamava a matéria. Né? E eu simplesmente dava um recado, né? Eu contava uma historinha, né? Ou desenvolvia um pequeno raciocínio. E depois de um certo tempo, o seu relógio começa a te dar uma noção muito exata de tempo. Eu realmente batia em 1 minuto, 1 minuto e meio, eu fechava o comentário, e raramente era preciso fazer um aviso, porque eu estava demorando demais. Vilas, você já cobriu várias campanhas presidenciais, né? Então, mata uma curiosidade. Você cobriu campanhas, no seu livro você conta que todo mundo achava que o brigadeiro Eduardo Gomes ia ganhar, e foi uma derrota dele, foi uma surpresa para todos os jornais, para todo mundo. Como é que era cobrir campanha, sem pesquisas, nesse tempo que não tinha pesquisa? E como você vê hoje o império das pesquisas que praticamente condicionam o trabalho, a cobertura das campanhas, né? Você não acha também que há uma certa perda de qualidade dessa cobertura, porque somos um pouco escravos das pesquisas, não? Helena, como não podia deixar de ser, prestei durante muito tempo muita atenção nas pesquisas. Estou procurando prestar menos atenção nelas, mais em interpretar. Naquele tempo, você não tinha pesquisa, realmente. A pesquisa começa a aparecer na eleição do Juscelino. Não é isso? Então, um indicador mais enganoso eram os comícios. Por exemplo, na campanha do Eduardo Gomes de 50, de 45, né? O comício do Brigadeiro aqui no Rio foi uma coisa fantástica. O Dutra tinha 300 pessoas, gato pingado ali, veio aquele general com um defeito de dicção, né? Sibilante, né? Foi um vexame. Mas não foi o Dutra que ganhou a eleição, quem ganhou a eleição foi Getúlio. Quem ganhou a eleição foi ele disse, vota em Dutra.
que como é o PSD. Não, quem é que arrancou a declaração do... Na última hora. Samuel Weiner. Não foi Samuel Weiner. Não. Não. Samuel foi cobertor. Foi aquele... Foi deputado Do TEL. Não. Do Antônio Jobim, não. Não foi o doutor. Já me lembro, já. Peraí. Ele arrancou essa declaração. As pesquisas começam a vir depois. Agora, havia algumas pessoas que tinham uma enorme sensibilidade, políticos, que apesar da posição política, tinham uma enorme sensibilidade de avaliação das tendências. No Congresso, o Rui Santos, era um deputado baiano da UDN, era um craque. Ele olhava o plenário assim, cantava o resultado e raramente se enganava, né? Raramente se enganava. E eu tive também alguma sensibilidade para esse tipo de campanha. Eu me lembro quando eu fui fazer, já mais recentemente, uma matéria sobre a eleição do Tancredo, governador de Minas. Eu fiz 3 dias de cobertura do candidato do PSD, né? 3 dias do Tancredo. E fiz a matéria do Tancredo dizendo que está eleito. Ele me telefonou, Vilas, isso é uma leviandade sua, a eleição está dificílima aqui, não, você ganhou. A gente sente que você ganhou. Alguma coisa mostra que você ganhou, porque o outro era muito ruim, né? Mas lembra, não teve ministro, lembra? PDS, né? PSD, BDS. Acho que era PDS. E agora, depois chegaram as pesquisas, e como é que você vai discutir com uma pesquisa que se apresenta como ouvindo, né, tecnicamente... E olha que elas acertam, né? Mas aí elas realimentam. Em todo o cara país, está na frente, né? continua, Agora que tem a a- pesquisa diz que ele está. Agora tem a tal da cada tracking que é feita setor. minuto a É muito minuto. difícil você discutir com essas pesquisas, né? Não precisa nem mais Sobra eleição. pouco espaço para o faro do repórter, né? Mas o mais grave, Vila, é que a pesquisa agora afeta também o que o jornal vai dizer. Porque antes de fazer a primeira página, se consulta a pesquisa para ver o que fez sucesso hoje, para saber qual é a manchete de amanhã. Quer dizer, até nisso o marketing funciona também, influencia Mas isso não é a um caminho- feitura do jornal. Isso não é um caminho perigosíssimo para a imprensa? Não, eu não quero... Quer dizer, não, é... Tá aí o haver resultado. discussão. Mas Não, é eu só verdade, dou é o que o verdade. leitor quer saber. Aí, Exatamente. Olha, na novela, a mocinha só dá para aquilo que é a maioria do povo, que é aquela dele. na novela. Na novela, mas na imprensa tem que ser assim? Mas na imprensa a gente tem que ter né? Claro, tem que mas, relativizar um pouco isso, né? Agora, como é que... Olha, uma das deformações da imprensa é que a imprensa antiga era dirigida por jornalistas. Eram jornalistas que tinham, enfim, reuniam condições, formavam o seu jornalzinho, o jornal crescia, muitos morreram, né? E daí se formavam jornalistas. Quando eu comecei no estado de São Paulo, no meio da redação do estado de São Paulo, na rua Major Quedinho, no prédio antigo do Jaraguá, tinham 4 mesas daquelas grandes, de frente uma para a outra. Uma com Júlio Mesquita, Neto, outra com Carlão Mesquita, outra com Rui Mesquita e outra com Cláudio Abramo, que era quem mais gritava e quem mais mandava. Né? Quer dizer, essa turma aprendeu a fazer jornal, fazendo jornal. E a se imbuir da tradição do jornal, né, a ter noção da responsabilidade da direção, a ter orgulho da empresa. Né? Eu, uma vez, fui cobrir uma reunião de presidentes em Punta del Este, fomos eu e Carlos Alberto Tenório, querido amigo jornalista falecido há pouquíssimo tempo, um excelente profissional. Eu, Carlos Alberto Tenório e o Rui Mesquita. Tá? E nós trabalhamos de igual para igual. A gente dividia os assuntos de manhã cedo, cada um ia à vida, no fim da tarde se reunia e acertava o texto, criticava essa sua matéria não está correta, a minha informação é exata. Ali não tinha diretores e repórter. Nem dono. Não, o dono aparecia de noite na hora de pagar o jantar. Felizmente pagando. Né? Pagando? Claro, pagar o jantar. Porque se bobear, ele cobra, né? Hoje são empresários, gente que não tem nenhum vínculo com o jornal, que não tem nada a ver com a profissão, que alguns que acho que nem leem jornal.
Nem e outros gosto de desconfiam que nem leem coisa nenhuma. Né? Nem leem coisa nenhuma. Né? Mas como é que você quer que num jornal desse os critérios éticos sejam seguidos de maneira religiosa? Né? É oba-oba, né? É oba-oba. Olha, nós vamos fazer. Não, mas nós vamos fazer mais um intervalo e a gente volta daqui a instantes. Estamos de volta com Roda Viva, esta noite entrevistando o jornalista político Vilas Boas Correia. Infelizmente o programa não permite a participação do telespectador porque está sendo gravado. Você disse que queria completar o raciocínio? Eu queria só terminar isso aí com um rematezinho. Quando nós começamos o jornal, eu, Milton, Alto Fontoura, você já pegou, mas o seu pai com certeza. Do Guanabara. O Fritz, etc. Evaristo da Veiga. Olha, sou capaz de apostar que todos nós, o gabinete do diretor do jornal era dentro da redação. Todas? Com porta aberta ou fechada para a no redação. máximo um aquário ali, né? No máximo um aquário. Eu fui editor-chefe 7 anos, o doutor Roberto ligava para mim todo dia para saber o que ia sair do jornal. A coisa mais fácil era encontrar um diretor de jornal dentro da redação. No estado de São Paulo, o velho Júlio, ele ficava no gabinete dele de porta aberta. Quando ele fechava, porque estava conspirando. Mas fora disso, ele estava conspirando. E ele circulava pela redação, interessado nas informações. E assim no Globo com o Roberto Marinho, e assim no Correio da Manhã com Paulo Bittencourt, e assim em todos os jornais. Hoje, quem quiser esconder-se de um diretor de jornal, fica na redação. Porque lá ele não vai. Né? Nem de visita. Eu queria perguntar uma coisa sobre o Rio de Janeiro. Diga. O Rio chegou a ter 17 jornais, né? Chegou a ter... Quando eu comecei no Rio, tinha 17 jornais, mas era matutino e vespertino, né? 22 na Independência. Tinha o Rio, tinha 22. E havia uma divisão fundamental que acho que grande parte do público não imagina mais disso, que era o vespertino e matutino. Isto é, o matutino era o jornal que se lia em casa de manhã cedo, saía cedíssimo, e que se lia no bonde indo para o trabalho. Porque a grande parte da população do Rio de Janeiro se deslocava de bonde, que era um veículo adorável para essa cidade, aberto, fresco, barato, né? Tranquilo, andava nos trilhos, então sempre lia com tranquilidade, era matutino. Quando voltava do trabalho para casa, você comprava o vespertino. Em algumas famílias, como na família, por exemplo, em que eu fui criado, a família do meu avô, materno, que eu fiquei órfão com 8 anos de idade, né? De morar no Rio de Janeiro e tal. E de onde não saí nunca mais. Eu nasci daqui. Havia uma combinação tácita, quer dizer, cada um trazia um jornal diferente para depois todos os jornais chegavam em casa. Né? Mas se trouxer todos os jornais hoje, o sujeito vai ler a mesma coisa. Também tem isso. Em primeiro lugar, não há como variar, né? É como assistir jornal hoje no teatro de televisão. Exatamente. Pode assistir um, não precisa assistir outro. Eu digo isso porque, como eu não moro em Brasília, para não ser surpreendido, de repente, com uma notícia inesperada assim, que nem sempre você pode saber das coisas aqui instantaneamente, né? Eu assisto religiosamente os dois jornais. Mas assistir ao Record e depois a Globo é o repeteco. É a mesma coisa. Bom, essa coisa de pegar o bonde, é uma cidade maravilhosa, deliciosa, que a gente lembra e tal. O Rio hoje é o Rio do desastre do Garotinho. É uma cidade sitiada, carro blindado, enfim, aquele drama, favela com narcotráfico. Eu também subi em favela várias vezes e nunca aconteceu nada, enfim. O medo. Você acha que o governo federal deveria tomar conta do Rio, tomar conta da segurança do Rio de Janeiro? Você é favorável a isso? Eu acho um precedente muito perigoso. Começa que, a meu ver, não tem solução a curto prazo. Ninguém faz milagre hoje no Rio de Janeiro. Porque não é um problema só do Rio. Isso é um problema, tem várias causas. Uma delas foi essa migração fantástica, a maior do século, da população rural para as cidades, para a urbana. Que inverteu, mais do que inverteu a pirâmide, era 75 a 25, agora está 83, 84, da população urbana.
Digo pela segunda cidade, né, quando eu sou cidadão honorário, que é a Nova Friburgo. Quando eu cheguei a Friburgo há 28 anos, a população da cidade era 28. 48 mil habitantes, 40 e poucos mil habitantes. Hoje está com 220 mil. Não cabe na cidade. Não cabe. Então, essa gente está pendurada nos morros, de vez em quando despenca um, está sujando o rio, está destruindo a reserva florestal. É isso. Não, mas a E isso violência, acontece a assim em violência. todo o estado do Rio. Só há no estado do Rio hoje preservado aquelas cidades muito pobres do norte fluminense, que são cidades mortas. Onde ninguém vai para lá porque não tem o que fazer lá. Né? Mas no Rio tem a geografia também que é democrática, ou seja, mistura o morro, é como se aqui em São Paulo, vamos dizer, no meio de Cerqueira César do Jardim, você tivesse um favelão colocado. E uma Eu tenho praia ao longo e uma praia, pra todo não, a praia mundo. amenizaria a situação, que eu acho que é o que ameniza a situação no Rio, o visual e a praia. Agora, a mudança Aqui básica seria um do terror. morro foi o traficante. Porque no tempo em que eu subi muito o morro, Exatamente. fazendo comando parlamentar, da notícia com deputado e jornalista, a gente chegava, ia na birosca para ser reconhecido, daqui a pouco chegava lá gingando o bicheiro, que era o pajé do bairro, e a gente ia subir no morro com uma caravana. Quando tinha um ponto de jogo de bicho na tua rua, você dava graças a Deus porque era sossego. Hoje não, hoje eu não sou narcotráfico, que marca a hora. Eu tenho uma moça que vai lá em casa, que trabalha lá em casa de vez em quando, que mora nessa cidade de Deus, ela tem um passe para entrar em casa. Salvo-conduto. Salvo-conduto. Passaporte. E com hora marcada. Se passar da hora da Tem toque de hora, recolher. paga pedágio. Tem Paga toque de pedágio. recolher. Hã? Mudando de assunto, Vilas. Você acha que isso conserta passando para a área Você federal? não vê solução para isso? A curto prazo, não. A curto prazo, realmente não. Mudando de assunto, Vilas, você acha que recentemente aconteceu um episódio no jornal New York Times envolvendo um repórter que inventou história, enganou os editores, foi demitido e já virou celebridade, né? Porque já está prometendo escrever sua biografia e ganhar muito dinheiro com isso. Mas, enfim, que abalou a credibilidade do jornal, para quem a credibilidade era supostamente o maior bem possível. Você acha que a nossa profissão de jornalista tem credibilidade, merece credibilidade, preserva a credibilidade? Se a gente acreditar em pesquisa, nós não estamos muito mal situados nas pesquisas, no índice de credibilidade, né? Até porque os jornais estão investindo muito pouco hoje, né, em denúncias desse tipo. Tá? Dão um grande espaço para as denúncias que arrebentam por aí, cobrem, etc. Tal. Mas o jornalismo investigativo mesmo hoje já não tem mais o espaço que tinha há pouquíssimo tempo atrás, né? Essa é uma das Pois é, de certa forma perdemos um pouco essa... Talvez tenha sido um excesso de denuncismo e parece que o povo se cansou de ler sobre denúncias, né, de corrupção, você não acha isso? Acho. Ficou vulgar, né? Não, até porque não tem Qual uma é o caminho apuração para nós atrás. agora, né? Em geral, a Isso mesmo. sensação que dá é um bandido denunciando o outro usando o jornal como Isso, É uma instrumento. descrença, né, geral. Esse que é o né? problema. Até descrença no papel da imprensa como... Mas no mundo inteiro, a Ajuda. leitura de jornais está caindo. É verdade. Há pesquisas mostrando isso, e aqui no Brasil também. E a que é que você atribui isso? Acha que é só a internet, esses novos meios? Olha, Jovem, um garoto de 8 anos hoje não vai ler jornal nunca. A culpa é nossa também, né? De não termos encontrado um caminho ainda. O cinema não matou o teatro, mas atingiu muito o teatro. Que lentamente foi se recuperando, etc. Tal, foi conquistando um público diferenciado de teatro, etc. Tal, é isso? A televisão não matou os jornais, mas é evidentemente que está criando uma relação, que já está aí, que se informa pela televisão e agora muito pela internet. Pois é, uma coisa horrível, porque é precário. Na televisão é frequente você ouvir assim, assalto com morte num shopping da cidade. Ora, que shopping? Se você tem um parente que foi àquele shopping,
ou se você mora perto de um shopping, você quer saber qual é o shopping. E a imprensa não está mais dando, porque isso é fazer merchandising. É verdade. Exatamente. Se disser que é no Isso shopping mesmo, Eldorado, Verdade. Exato. Mas... Também Mas nos jornais diz assim, fulano matou a mulher em Niterói. Como Niterói? Niterói é uma cidade imensa. Hein? Já viu isso? Mas está havendo uma imprecisão. crise da cultura letrada, né? Quer dizer, a tá. cultura Isso. visual Também você está tá se lendo predominando menos, sobre a tá se cultura lendo letrada. menos, né? Aí eu pergunto a você do alto dos seus 57, qual é o fim disso? Para onde vamos com esse declínio da leitura, Eu não sei qual instrumento de formação eu não cultural? sei qual é a sua história, mas a minha geração, meu testemunho pessoal, eu comecei a ler, eu sempre tive um grande paixão pela leitura muito cedo, né? Desde daquelas histórias em quadrinhos, Tico-Tico, etc. e tal, e depois o Globo Juvenil, até que passei aos livros de aventura, né, de Robinson Crusoe e tal, o Capitão Stevenson, a Ilha do Tesouro, etc. e tal. Até que só quero registrar um marco, que chamou-se Monteiro Lobato. Eu acho que quem não viveu essa época não tem ideia da ansiedade, né, da agitação que a gente ficava com a notícia de que ia sair um novo livro do Monteiro Lobato. Era muito mais que o Harry Potter. Mas o Harry Potter é um fenômeno moderno nisso. Mas Não não- será, mas não não será tem uma essa dimensão. falta de atenção dos escritores, tudo a esse segmento? Porque o Harry Então, Potter quando tá o aí, livro pô. saía, eu pegava esse livro, me sumia e lia 2 vezes de pancada. Era preciso me arrancar lá na hora do almoço. Isto aí, quer dizer, eu criei o hábito de leitura que me acompanha até hoje, assim, porque era um meio habitual da minha geração, né? Hoje, o filho liga a televisão. Eu tenho Competir com a televisão. parentes, conhecidos, que chegam em casa e ligam a televisão. Você sabe que ele está em casa, mas a televisão está ligada. Né? E eu não consigo me escravizar à televisão. Não gosto de novela, raramente vejo um pedaço de Mas qual é a novela. tua visão do futuro nosso cultural numa sociedade que vai assim, cada vez um maior número de pessoas se prende à televisão e deixa o jornal, vai deixando o livro também, enfim, vai lendo cada vez menos e vai sendo formada a sua cultura Eu apenas acho por que meios visuais. a grande interrogação hoje é aonde vai a internet como elemento de informação. Porque a internet chegou na imprensa, basicamente nos Estados Unidos, como uma fórmula, como uma máquina de escrever que dispensava o gráfico. Dispensava aquela ditadura dos gráficos sobre a imprensa, porque o gráfico parava um jornal, né? E hoje, com o computador, não para mais, porque não tem mais gráfico. Depois, muito lentamente, começou-se a utilizar os recursos infinitos da internet como pesquisa. E eu acho que é por aí que a coisa vai. Sim, hoje Mas você o tem jornal. os exemplos do que se chama um blog, que é uma espécie de diário pessoal literário, aos milhares. O Brasil tem em torno de 10% do mercado mundial disso aí. Quer dizer, pessoas que escrevem as suas histórias e as suas E é surpreendente memórias. como eu seus estou pontos de escrevendo vista. bem. Não, Tem isso muita gente eu acho escrevendo que muito vai bem. alterar, alterar até a democracia. Você vai poder a votar internet vai diretamente ajudar, na internet um dia. É mais barato. ajuda a vender o livro. Não Porque precisa mais ser representado. A Você menos que, enquanto a internet não resolver um tipo de materialidade, tela né? que seja realmente confortável para a leitura a longo prazo, você consegue ler Guerra e Paz na internet? Não. Né? Mas vem aí o papel digital. Vai acabar cedo, inclusive. Né? Antes de começar a paz, você já está certo. Mas isso aí eu acho que é um problema que já tem até solução, já não tem solução ainda comercial, mas vai Mas qual a chegar lá. solução para nós que fazemos o jornal de papel ali, que temos que manter esse leitor, que temos que conquistar, Nós queremos temos tocar? que O que nós vamos fazer? E como Olha, eu vamos já fazer? estou dando adeus. Mas você que não está, Não é Você problema que meu. tenta, você que não tenta. está, Todos nós aqui. mas você vai ter que se adaptar aos novos tempos. E certamente que uma pessoa com as suas qualificações, se você se adapta com a mesma facilidade que se adaptou ao computador, você vai se adaptar
alguma outra fórmula que vai ter aí. Análise, Porque talvez? Você a acha coisa que não o vai caminho acabar. é fazer Isso não vai- análise? a menos imprensa provavelmente não vai notícia? acabar. Eu não sei como é que ela vai sobreviver exatamente, mas não vai acabar. Não é isso? Vilas, Vai acabar. os comandos parlamentares não é uma coisa cara de se fazer. Você pega um repórter... Pega... Hoje é impossível, minha Mas filha. por quê? Porque está em Brasília? Está a Você 600... acha que uma carteira de parlamentar hoje faz o que eu fiz, de entrar lá em Bangu, ou desculpe, na Ilha Grande, na penitenciária de Bangu, às 3 da madrugada, com 3 parlamentares? Quando o diretor chegou, nós já estávamos pela metade da visita, no dia seguinte, manhã cedo, ele estava admitido. Você puxa a carteira de parlamentar na porta da unidade, vai preso. Não entra em bar. Eu queria ouvir, mas eu queria Diz que a... Não vai? Aliás, com certa razão em alguns casos. Você diz que a eleição de Chagas Freitas inviabilizou os comandos parlamentares. Ah, bom, mas aí não há nenhuma restrição. Ele simplesmente é o seguinte, eu fazia o comando parlamentar com absoluta independência. O Chagas me ganha, tio, eu preciso de independência. Era mais do dia do que da notícia, não é isso? Foi na fundação do dia. Eu escolhi o assunto, os convidados não sabiam para a gente ir, era a condição sine qua, marcava toda quarta-feira com o fotógrafo, aqui de Camacho, que era um grande fotógrafo, e a gente ia fazer a nossa reportagem. Seria conveniente explicar, Vilas, porque acho que o telespectador ainda não captou o que era o comando parlamentar. O comando parlamentar era o seguinte, quando se fundou o Dia, um jornal popular, o diretor do Dia, que era o secretário do Dia, que era o Santa Cruz Lima, que era um gênio do Jornal Popular, e disse, olha, Vila, esse negócio dessa fofoca de política e tal, isso não interessa no meu jornal. Vê se você bola aí uma coisa, etc. Então eu bolei, reaproveitei uma ideia que o Heráclito Salles já tinha feito no Correio da Manhã, mas aí com outro estilo, uma coisa de mais da área cultural, né? De visitar a Academia de Letras, a Biblioteca Nacional, essas coisas. Mas é uma coisa que fosse também isto, mais popular também. Então eu bolei isso de pegar 2, 3 deputados, um senador, mais ou menos, a média era mais ou menos essa. Que toda quarta-feira de manhã eles se encontravam na porta do jornal, lá tinha uma caminhonete, do jornal, um fotógrafo especial para isso, que era contratado para isso, e eu cavava o assunto. E a gente saía e ia às favelas, onde eu tinha... Depois a gente começou, a partir de um certo tempo, a gente ia atrás das denúncias, porque as denúncias choviam. Eu fiz um flagrante de uma rebelião em Bangu. Eu estava chegando à redação, mais cedo, quando você recebia um telefonema do sujeito, uma voz abafada, dizendo, olha aqui, senhor Vilas Boas, eu queria lhe dizer que nós vamos fazer aqui uma rebelião aqui em Bangu por causa de comida, na hora do jantar. Aqui hora do jantar, tantas horas. Então você segura aí, porque eu vou para aí. Corri na Câmara, peguei lá o Breno da Silveira, que estava disponível, não me lembro mais quem foi. Lopo Coelho. Acho que foi o Lopo. Tocamos para lá. Foi muito bem recebido, como entramos no refeitório, que eles nos viram, começou aquela bagunça. Os caras começaram a jogar prato, subir na mesa, papapá, e a gente sozinho lá dentro, né? A rebelião tinha sido feita para nós. No dia seguinte, a gente saiu de manchete. Isso hoje é impossível, né? Isso hoje é impossível. Vilas, eu queria te fazer uma pergunta política. Uma das críticas que se fazem a quem está criticando o Lula é pressa. Você não pode ter pressa e tal, vocês são apressados. Você acredita numa segunda fase no governo do Lula? Ou seja, de fato, que o Lula vá mudar a política econômica? Você acha que isso ainda pode acontecer? Isso é inevitável que aconteça. É absolutamente inevitável que aconteça. Né? Não posso garantir que você vai começar ainda este ano. Acho que vai. Até porque a cobrança hoje do outro lado, que está ressentido, que está frustrado, é muito forte. E porque o Lula precisa fazer as pazes com a biografia dele. Ele precisa se reencontrar. Eu acho que ele está gostando de ser neoliberal. Não está, não.
Ele está... se ele não tivesse nessa jogada, ele estaria numa crise. Mas dá para fazer isso com o Meirelles, por exemplo? Dá para fazer isso com o Meirelles, com gente assim? Quer dizer, nenhum demérito, mas é o pessoal que está nitidamente num contexto ao contrário da biografia do Lula. Quando se cobrava do Lula a absoluta inexperiência dele, administrativa, tinha sempre essa desculpa de bobagem, mas o Lula achava que conhecia o Brasil mais que ninguém porque vivia correndo o Brasil. Se isso fosse um argumento definitivo, o presidente da República devia ser chofer de caminhão, porque ninguém conhece mais o Brasil do que o motorista de caminhão, né? É evidente que ele está pagando preço altíssimo pela inexperiência. Essa falta, no relacionamento com a imprensa, que nós aqui já colocamos, na bobagem inacreditável dele transformar o ministério dele num asilo de petistas desafortunados nas urnas. Né? Excesso de ministérios. E aí tem lá 4 cômodos só para gaúcho, que o gaúcho adora, vai ser confortado na desgraça, né? Vai lá, tu toma chimarrão de noite. Ora, o Collor reduziu esse ministério, se não me engano, para 12 pastas. E ninguém sentiu falta das outras. Entre as qualidades e defeitos do Collor, nunca ninguém cobrou o fato de ele ter enxugado o ministério demais. Chegou a ter ministério vazio em Brasília. O Lula está com 35, 36, ninguém sabe quantos são, porque todo dia cria um, dá para criar mais outro. Né? E agora vai ter ministro para coordenar ministro. Isso ele simplesmente não administra esse país com esse ministério. É inadministrável. Como aquela primeira reunião demonstrou. Para fazer uma reunião ministerial, ele teve que armar um circo na Granja do Torto, que era uma coisa imensa. Cada ministro falou 5 minutos, durou 13 horas. 13 horas. Mas, Vilas, você não acha que o Lula pode estar caindo na armadilha do Fernando Henrique de, no primeiro ano, começar a pensar no segundo mandato? Eu acho que burro o Lula não é. Pois é, mas o Fernando Henrique também não é. Mas não tinha essa experiência. O Fernando Henrique não tinha reeleição garantida. E, a meu ver, o grande erro dele, eu escrevi isso dezenas de vezes, muito provocado pelo Sérgio Mota, que defendia que o Fernando Henrique, com o segundo mandato, com a possibilidade de segundo mandato, teria outro prestígio para tocar a reforma. E aí parou. Você se lembra que as reformas vinham de 6 meses, vinham no rolo compressor? Fez tudo. Mas o Zé Dirceu não é muito parecido com o Sérgio Mota? Não Pensando mais ou menos nesse mesmo... Não acho. Não? Não. Eu queria a opinião. Agora, se o Lula quiser acabar com este governo dele e inviabilizar a reeleição, é começar a falar em reeleição agora. Já está falando. Se o Lula permitir entrar nesse jogo, começar a vazar do Palácio do Planalto, articulações sucessórias, a conversa com o deputado e não sei o que, montagem de esquema, ele está perdido. Qual é a sua avaliação? Porque, evidentemente, que todo mundo que podia ir com ele vai ficar contra, vai armar uma frente contra ele. Qual é a sua avaliação sobre o ministro Zé Dirceu? Como os quadros do Lula são muito amplos, mas muito inexperientes, esse Zé Dirceu, que parece que tem uma grande gana de poder, né, é um que está ocupando seu espaço. Porque desses 35 ministérios, tem vários vazios. Tem ministro que você nunca viu falar. Esse ministro da Pesca, por exemplo, nunca pescou um bagre. Nós temos notícia que ele tinha pescado uma piaba. Tem? Agora, o Zé Dirceu, onde está vazio, ele entra. Onde está cheio também, ele entra, abre espaço com os cotovelos. Vilas, tem gana de poder, de exercício de poder. E o vice-presidente, o vice-presidente que fala, esse fala. Olha, o que você acha? Vice-presidente, quando eu comecei, né, com a história de 46, não tinha vice. O presidente, o vice-presidente presidiu o Senado, presidiu o Congresso, presidiu o Senado e o Congresso. Era o presidente do Congresso, basicamente. Então, ele tinha uma função, ele era muito mais um parlamentar do que um homem do Executivo. Essa fórmula é a melhor? Não sei. Sei que a pior é ter vice.
Porque o que é que um vice vai fazer? Ou entra no mutismo de uma pessoa extremamente disciplinada, como o Marco Maciel, e que, ao mesmo tempo, consegue ter uma atuação invisível dos bastidores, ou ele começa a quebrar a louça, porque fica impaciente. Até, inclusive, é o seguinte, deve ser insuportável a gente ficar trancado naquele jaburu, que é o mais soturno no Palácio do Brasil. Até para dizer, eu existo. Bora ser saudável, né? Pois, ganhou, considera que também se elegeu com votos para burro, que ajudou o presidente da República, tranca no jaburu, naquela coisa... né, triste. O nome do palácio já não é bom, até o nome, Jaburu já não é de desanimar. Esse sujeito não aguenta muito tempo, ele vai conspirar. Né? Porque só que o presidente da vice-presidente vai fazer isso. Não há nenhuma necessidade do vice-presidente da República. Você falou em conspirar? Você usou o verbo correto nisso? Eu acho que o presidente da República é muito instigado a conspirar. Se o verbo, na hora de pintar uma conspiração, o vice-presidente da República está na frente. Ainda não pintou, você. Está na frente. Né? Porque é realmente um cargo, a meu ver, não só inútil, como contraproducente. Mas esse vice, ao versar sobre juro, ele foi catártico para a maioria dos petistas, né? Mas ele podia ser senador, né, e fazer essas declarações como senador. Presidente do Senado, líder do PT. Agora, vice-presidente, não dá, porque ou o vice-presidente é um eco do presidente da República, ou é o contraditório do presidente da República. Não tem uma terceira... Esse é um eco que está ecoando antes. Né? Vilas, Diga. nosso tempo está acabando, eu queria fazer uma última pergunta. O que é que você diria sobre a profissão de jornalista para um sujeito que está começando ou está pretendendo segui-la? Eu sei que você não a abandonou nesses 55 anos, nunca fez outra coisa. Mas o que você diria? O que é a essência da profissão? Em primeiro lugar, eu tinha que tentar saber se esse inquiridor, né, está querendo meu palpite para ajudá-lo na sua indecisão. Se ele está indeciso, é melhor desistir. Porque esse negócio de jornalismo é evidente. Eu não nasci jornalista, nem nasci com essa profissão. Mas eu entrei em jornal por causa de uma cesariana. 13 meu contos. filho, né? 13 contos da cesariana, para ganhar dinheiro. Mas quando eu entrei no jornal, já tinha uma experiência universitária muito primária, de jornal da faculdade, um jornal feito que a gente fez em Araguari, em férias, etc. Uma experiência amadorística e eventual. Quando eu entrei no jornal pela primeira vez, eu disse, daqui não saio mais. E não saí. Quer dizer, hoje, com as dificuldades que o jornalismo está oferecendo, né, que cada vez se estreita mais a boca de entrada da profissão, não é isso? Com as exceções e com outras coisas alternativas de televisão, para fazer jornalismo, rádio, etc. Tal. Eu acho que só realmente essa vocação irresistível justifica o sujeito ir para lá. E se ele tiver essa vocação, ele vai encontrar o seu espaço. Pode não chegar ao topo da carreira. Ao topo da carreira, mas ele vai encontrar o seu espaço. Né? Vai encontrar o seu espaço. Agora, que hoje é uma profissão que precária né? Quanto jornalista qualificado tem sido posto aí no olho da rua, está tendo dificuldade de arranjar colocação, tem que arranjar outros bicos em outros lugares, está fazendo freelance, está se defendendo, né? Está catando as sobras aí com dificuldade. Mas, para quem tem um veneno na veia, não tem outro jeito, né? Ou bota esse veneno para funcionar ou vai morrer envenenado. Vilas Boas, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado aos nossos entrevistadores, a você que está em casa. E nós voltaremos na próxima segunda-feira com mais um Roda Viva. Uma ótima semana. Até segunda.